Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, bom, nós estamos aqui mais uma vez e como sempre trazendo para você o melhor da informação. Assuntos valiosíssimos, assuntos que valem a pena. Principalmente se você foi ou é testemunha de Jeová, você cresceu, você entrou ouvindo que vale a pena consultar aquilo que lhe foi ensinado pela sua religião. Mas, infelizmente, as testemunhas não fazem isso. Então, nosso canal é uma fonte de orientação e de ajuda para que você possa consultar. Qual é o nosso objetivo? É que você deixe de ser testemunha de Jeová? Não. Nosso objetivo é que você seja esclarecido, conheça os seus direitos dentro da visão do Estado democrático de direito, pertencendo a um grupo religioso. Então, isso aqui é muito interessante, porque muita gente, depois que entra na organização, aí quando começa a conhecer, aí ele começa a se sentir perseguido, né? Ele começa a se sentir vítima de ostracismo. Então, o nosso canal ele tem feito um trabalho de utilidade pública. Eu vou pedir uma gentileza a vocês que, por favor, mesmo que vocês não achem que o tema do nosso vídeo é aquele tema espalhafatoso, porque eu procuro fazer a matéria correspondendo com o tema, gente. Né? Então, eu não tenho assim como objetivo colocar tema que chame a atenção, aí você vai ver o vídeo e não é aquilo. Eu não costumo fazer isso. Aliás, eu deixo de ver alguns canais que fazem isso. Eu não costumo fazer mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem irmãos que, às vezes, quando o tema não é aquele tema que ele parece lá aquela fofoca tejotiana, ele não compartilha. E aí acaba trazendo prejuízo para o canal e acaba trazendo prejuízo para o vídeo. Porque tem vídeos com temas excelentes. Aí o irmão não compartilha, o YouTube também acha que o vídeo não é legal, então o YouTube não projeta. Então, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe com mais alguém, sabe? Se você assistiu, fala assim, pô, eu vou compartilhar com uma pessoa, compartilha em um grupo, né? Compartilhar em grupo sempre é legal. Não importa, não precisam ser testemunhas de Jeová, tá bom? Não precisam ser testemunhas de Jeová aquelas pessoas com quem vocês vão compartilhar, de forma nenhuma. Vocês simplesmente precisam ajudar, compartilha aí com quem vocês podem, tá bom? Por favor, para que vocês possam também colaborar e o nosso canal chegar mais longe. Tá? Então, muito obrigado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um assunto interessante. Por exemplo, tem muita gente que entrou na organização, principalmente depois do ano 2000, não conhece a história da organização. Nosso canal é um verdadeiro museu em questão de história organizacional. E com uma grande diferença, né? Diferença, às vezes, porque você vê materiais por aí e o pessoal não apresenta provas, tal. A gente não, a gente apresenta a prova, a gente mostra tudo bonitinho. Se você sair pesquisando, você vai encontrar o que a gente falou, tá? A gente não inventa nada. Aquela historinha que você aprendeu, que você viu lá, ai, porque as pessoas apóstatas inventam mentiras a nosso respeito. Gente, esquece, essa narrativa não está colando mais. Não é? Tanto é que muitas pessoas estão descobrindo a verdade agora a partir da internet. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre a data de 1925. Por exemplo, o livro Proclamadores, né, que é produzido pelas Testemunhas de Jeová, esse livro aqui, ó. Então, ele tem aqui um pequeno relato, mas muito breve, né, sobre Bet Sarim, mas ele não conta a verdade sobre Bet Sarim, a Casa dos Príncipes, né? Esse nome significa Casa dos Príncipes, Bet Sarim. Então, o que ocorre é assim, as testemunhas, elas pegam esse livro, aí elas leem e falam assim, puxa vida, olha só que interessante este assunto. Aí quando a gente traz o assunto à tona, aí as pessoas dizem, não, porque isso daí é apostasia, não pode ser dessa forma, né? Afinal de contas a organização não disse nada. E eles também têm uma outra narrativa, né? Eles têm uma narrativa que eles dizem assim, que você não pode consultar nada fora do site da organização. O que acaba dificultando, né, gente? Controle da informação
é o que é usado por todo o sistema ditatorial, a gente sabe disso daí. Então todo mundo que quer fazer com que você fique debaixo do seu próprio poder, ele quer controlar a informação. Então, eles escreveram aqui brevemente, muito pouco, né, uma coluna apenas sobre Beth Sarim. Eu não sei exatamente que página que está agora, mas depois você pode consultar, você vai encontrar. Está logo depois da morte do Rutherford, né, o Rutherford morre, e aí eles falam sobre este assunto. É um assunto bastante interessante, vale a pena você consultar, está aqui no livro Proclamadores deles, né, o livro que também eu considero uma falsa narrativa da história da organização, um embranqueamento na história da organização para que as pessoas possam ter uma resposta, né, àquilo que outros dizem e que eles chamam tanto de apóstatas, tá bom? Então vamos lá. Bom, depois eu acho aqui o Beth Sarim. Tá aqui nesse livro. Então, pessoal, vamos falar sobre 1925. Olha o que eu achei aqui, ó. Dá uma olhada. Quem lembra? Aí para você que quer matar a saudade aí, ó. Olha lá, um relatório em branco. Era do mês de janeiro, né? Olha lá meu nome. Esse mês aqui eu não tinha preenchido o relatório. Não sei porquê. Quem tem história tem, né? Quem tem história tem. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que a Sentinela disse sobre o ano de 1925. Vamos dar uma olhadinha aqui, que vai ficar legal para você poder compreender este assunto. Vamos lá. Bom, tá aí então a revista Sentinela, né? Conforme você pode ver, no nome dela em inglês, The Watchtower, tá? E aí agora a gente vai trazendo para você aqui. Olha só o que está escrito aí. Lembrando, créditos ao Wagner Raposa de Fogo. E você que deseja ter esses 150 prints, você pode, no final desse vídeo, acessar. Eu vou ensinar para você como você pode ter esse material, tá legal? Olha só o que está escrito aqui, né? O Wagner, ele grifou aqui em cima, tá bom? E trouxe aqui pra gente o que está escrito logo abaixo, tá? Então, se você, por exemplo, não acreditar na nossa tradução, você pode pegar a mesma Sentinela aqui, parar o vídeo e fazer a sua tradução. Não tem problema. Olha só, a data de 1925 é ainda mais distintamente indicada pelas Escrituras, porque é fixada pela lei que Deus deu a Israel. Vendo a situação atual na Europa, perguntamos-nos como será possível conter a explosão por muito mais tempo, e que mesmo antes de 1925, a grande crise será alcançada e provavelmente superada. As condições atuais fortalecem a fé do cristão. Seu coração geme com outros da criação, gemendo ansioso para ver o príncipe da paz trazer ordem do caos e bênçãos ao povo. Está aqui o parágrafo traduzido. Então vejam aqui, pessoal, a falsa profecia de que o reino seria instaurado na terra no ano de 1925, tá? Então, olha só que coisa interessante. O reino seria instaurado na terra em 1925. Foi aí que eles construíram, né, a tal mansão chamada Beth Sarim. Isso mesmo. E Beth Sarim, segundo eles, a casa dos príncipes, ela deveria servir como abrigo ou como morada para Abraão, Isaque e Jacó, bem como outros patriarcas que iriam ressuscitar. Olha só que coisa interessante, não é? Eles disseram isso. Eu achei a página aqui, eu já mostro para vocês, tá? Aqui na página 76 do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores, né, segundo eles, do Reino de Deus. Então já já a gente vai ver aqui sobre a Casa dos Príncipes, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em um outro relato sobre 1925. Isso aqui era a data que eles estavam marcando para o fim do mundo. Bom, então tá aqui, o Wagner também fez a tradução para a gente aqui. E olha só o que o Rutherford, ele disse, né, na ocasião. Como alguém pode ser leal ao Senhor até a morte e seguir outro proceder? Que ninguém se deixe enganar por cálculos sobre quando o Senhor cessará
sua obra com a igreja na terra. O ano de 1925 é uma data definida, claramente marcada nas escrituras, ainda mais claramente do que a de 1914. Claro que aqui o Rutherford, ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo assim, ó, ele está se superando, né, em cima do Russell, porque o Russell tinha marcado 1914 e ele está marcando 1925. Mas seria presunção da parte de qualquer seguidor fiel do Senhor presumir exatamente que o Senhor fará durante aquele ano? Peraí, mentira, li errado aqui. Mas seria presunção da parte de qualquer seguidor fiel do Senhor presumir exatamente o que o Senhor fará aquele ano. Cada dia o fiel fará com sua força que suas mãos acharem o que fazer, como se fosse o último dia. Ele ansiará por ser leal ao Senhor, continuando a fazer sua santa vontade, quer esteja na carne, por meses ou anos. Aqui é sempre aquela velha tática que a organização usa, ela coloca o doce na boca da criança, depois ela diz assim, ó, não foi eu que dei o doce para ela não, ela que tá pegando o doce, hein? Então tá aqui a história de 1925. E aí, quando a gente recorre aqui ao livro, né, ao livro Proclamadores deles, a gente encontra aqui, conforme eu citei, né, eles colocam aqui, ó, tá aí para você, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então tá aí a Casa dos Príncipes, Bet Sarim, tá legal? E eles colocam uma pequena nota, né? Mas é interessante a desonestidade que eles utilizam nesta nota. Vamos dar uma olhadinha na nota, se eles publicaram isso, se eles disseram que Bet Sarim iria abrigar Abraão, Isaac e Jacó, né? Vamos dar uma olhadinha aí para a gente poder compreender o que é que eles disseram. Vamos lá. O irmão Rutherford contraiu uma pneumonia aguda depois de solto em 1919, de encarceramento injusto. Após isso, ele só tinha um pulmão sadio. Nos anos 20, sob tratamento médico, ele foi a San Diego, Califórnia, e o médico instou com ele para que passasse tanto tempo quanto possível ali. Desde 1929, o irmão Rutherford passava os invernos trabalhando numa residência em San Diego, que ele chamara de Bet Sarim. A construção de Bet Sarim foi realizada com fundos contribuídos diretamente para este fim. Vejam, aqui é uma inverdade. Bet Sarim foi construída, segundo a história, para abrigar os patriarcas, porque já estava atrasado o final do sistema. Eles iriam chegar em 1925, não chegaram. E o Rutherford insistiu ainda com essa ideia em construir uma casa, mesmo sabendo que a profecia já tinha falhado. A Gold Age de março de 1930 transferia essa propriedade de Joseph Franklin Rutherford e depois Sociedade Torre de Vigia. Sobre Bet Sarim, o livro Salvação, publicado em 1939, explica: as palavras hebraicas Bet Sarim significam Casa dos Príncipes, e o intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa foi para que houvesse alguma prova tangível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, crendo que os fiéis da antiguidade serão brevemente ressuscitados e voltarão à Terra e se encarregarão dos negócios visíveis. Vejam, eles próprios admitem aqui no livro. Alguns anos após a morte do irmão Rutherford, Rutherford morreu, falso profeta morreu, Abraão, Isaac e Jacó não foram ressuscitados, porque ainda serão, né? Depois da morte do irmão Rutherford, a diretoria da Sociedade Torre de Vigia decidiu vender Bet Sarim. Por quê? De Watchtower, 15 de dezembro de 47, explicava: havia cumprido plenamente seu objetivo, e agora só servia como um monumento bastante dispendioso de manter. Nossa fé no retorno de homens da antiguidade, aos quais o Rei Cristo Jesus fará príncipes em toda a terra, não apenas na Califórnia, baseia-se não apenas na casa Bet Sarim, mas na promessa contida na palavra de Deus. Vejam que até 1947 eles ainda tinham a mesma esperança de que os fiéis da antiguidade iriam ressuscitar. Então notem, isso daí não é falado para as testemunhas. Quando se coloca uma pequena nota, né, aí as pessoas
dizem ainda assim, olha, você está falando mentira, isso que você está falando é apostasia. Jamais a organização falou isso. Conforme vocês podem perceber, falou sim. Agora, você quer conhecer de verdade a organização? Se você quer conhecer a organização de verdade, eu recomendo a você esses dois livros aqui, ó. O Tempo do Fim. O Tempo do Fim, ele vai ajudar você a compreender tudo o que você precisa sobre a esperança que você acha que perdeu, mas não perdeu não. Vai ter vida eterna, vai ter paraíso, vai ter tudo. Aqui eu explico. Capítulo 9 até o 13. O milênio, falo sobre as duas testemunhas, tudo isso daí. E esse outro livro aqui, ó, Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho, esse aqui é primordial, é imprescindível para quem saiu ou está saindo da organização. Então, veja só, esse livro aqui vai te ajudar a não ter mais peso na consciência, a compreender o que a palavra de Deus ensina. Você vai entender de verdade como você foi enganado, tem a história da organização. Gente, tudo muito bem documentado, não é conversa não. Tá? Esses dois livros, o valor deles era R$150. Nós estamos numa promoção especial hoje, né? Nós temos aí 5 livros por apenas R$110. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Você vai enviar para mim a palavra verde, tá bom? Verde, 19 989 905 206. 19 989 905 206, tá bom? Obrigado a todos os administradores, obrigado a você que participou com a gente. Curtam, espalhem, compartilhem o nosso vídeo. A gente volta já já.